Bom dia, agora 9h09. Boa sexta-feira para você que está aí curtindo a 97,5, a Play Hits. Bom, nessa sexta-feira aquele nosso trocando ideias de sempre, né? E ele aqui no nosso estúdio, Cristiano Biel Ribeiro. Bom dia, querido, bem-vindo. Excelente dia, Fernanda. Encerrando aí, né, nossas conversas de setembro, né? Em homenagem ao Setembro Amarelo, entendendo que não é só o setembro. E hoje a gente tem um convidado muito especial, um cara que eu gosto demais, fantástico. A gente vai falar sobre os transtornos mentais de maneira geral aí, mas super importante, né? Que a maioria dos casos de suicídio tem relação com nossos transtornos mentais. Isso precisa ser falado, né, cada vez mais, porque quando a gente entende que existe uma doença por trás daquela dor, daquela angústia, a gente começa a aceitar esse processo de uma maneira mais tranquila para poder pedir ajuda para as pessoas certas na hora certa. Exatamente. Isso vai ser muito importante no programa de hoje. Espero que a galera goste. Você quer apresentar o nosso convidado? Claro, mas antes eu vou dizer que o nosso bate-papo vai ser transmitido ao vivo. Então, quem quiser não só escutar o nosso programa, mas também assistir vocês dois, né, debatendo, porque ó, a câmera está virada para vocês, pelo Instagram, na minha página do Instagram, meu perfil no Instagram, Fernanda Guerra Locutora. Estamos ao vivo agora no Instagram, né? Isso. O nosso convidado queridíssimo, Dr. Leonardo. Dr. Leonardo, que é neurocirurgião, não é isso, Dr. Leonardo? Fala pra gente aí o seu currículo, né? Sócio da Play Hits, né? E também neurocirurgião. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cristiano. Bom dia, ouvintes. É um prazer de novo a gente estar aí, né, para conversar mais uma vez sobre esse tema especificamente hoje de uma relevância enorme, né? O Setembro Amarelo, né? A prevenção do suicídio, esse tabu, né? Que ainda existe com muita força aí, mas que precisa de ser falado. E antes de eu me apresentar, eu diria que hoje eu sairia daqui com sensação de missão cumprida se essa conversa de hoje ela alcançasse especificamente dois grupos. Vou colocar dois grupos. O grupo primeiro daquelas pessoas que precisam de ajuda, né? E especialmente por causa de estarem passando por dificuldades, né? por problemas emocionais, mentais e tal. E o segundo grupo, o grupo das pessoas que podem ajudar a esses que precisam de ajuda. Excelente. Né? Acho que a gente pode imaginar, inclusive, que esses grupos são muito maiores do que a gente imagina. Né? Então, me apresentando, eu sou neurocirurgião aqui em Diamantina, já tem quase 14 anos que eu trabalho aqui em Diamantina. A minha formação é como neurocirurgião, mas a minha atuação prática em Diamantina, ela não permite que a gente atue exclusivamente como neurocirurgião, né? Quer dizer, existe um espaço para outras áreas, não só a neurocirurgia, e nisso, nos atendimentos, né, nos consultórios, nos ambulatórios, a demanda, né, a procura por quadros que são clínicos, e inclusive quadros psíquicos, né, psiquiátricos, psíquicos de forma geral, é muito grande. E eu, particularmente, sempre tive, desde a época da formação acadêmica, muito gosto por essa área, né, pela abordagem e tratamento dos transtornos emocionais e mentais. Então, isso acaba nos direcionando um pouco para esse lado. Né? Então, existe essa bagagem aí de experiência e que acaba exigindo a gente aprofundar em estudos, em conhecimentos que envolvem essa área. Então, por isso, a gente tem falado muito sobre esses transtornos que não são especificamente da neurocirurgia, mas que tem a ver com a neurociência, com a parte psíquica de forma geral. Doutor, mas com relação ao Setembro Amarelo, né, que a gente está direcionando as nossas conversas deste mês justamente para as questões voltadas ao suicídio, né, ao autoextermínio. Existem questões físicas que podem levar uma pessoa a cometer o suicídio? Assim, quadros físicos podem levar? Porque a gente sempre associa, vou até me explicar aqui, porque a gente sempre associa a uma questão mais emocional do que física, né? Mas então, isso é interligado? Sempre é interligado. O suicídio de forma geral, né? Esse fenômeno do suicídio, né? Ele é alguma coisa muito complexa, muito ampla, né? Considerada por qualquer das pessoas que se propuseram a estudar sobre ele, como alguma coisa multifatorial, né, que está envolvida com várias questões, não só físicas, não só psíquicas, mas também sociais, culturais. Né? A gente pode abordar um pouquinho sobre cada uma delas depois. Mas, sem dúvida nenhuma, as questões físicas, no sentido tanto de experiências físicas passadas, né, pessoa que tem, por exemplo, determinados problemas físicos, não só psíquicos, mas doenças físicas do corpo,
elas podem manifestar com descompensações emocionais, né? Pessoas que têm deficiências, pessoas que passaram por, enfim, amputações, né? Problemas que trouxeram impacto físico e com isso também emocional, sem dúvida nenhuma podem aumentar o risco de descompensação de transtornos emocionais, como o Cristiano começou falando. A maioria das pessoas que passam, né, que têm comportamento suicida, tem de base algum tipo de doença mental, né? Então, esses transtornos físicos, eles podem sair muitas vezes como gatilhos, né, como sendo aquele a mais ali que faz com que a pessoa venha a ter esse comportamento. Então, isso tudo reflete aquele tripé, né, que a gente gosta sempre de falar, que é um tripé famoso, antigo da medicina, especialmente oriental, mas que é sempre cada vez mais incorporada na nossa área, que é o tripé corpo, mente e espírito, né? Existe realmente uma conexão muito clara, né, muito evidente, dentro de modelos como o modelo biopsicossocial, né, que são modelos que ampliam a análise do que é o ser humano para além do corpo, né, para além de processos físicos do corpo. Então, sem dúvida nenhuma, todas essas linhas estão sempre muito interligadas. Léo, acho que o nosso grande desafio hoje para os nossos ouvintes é facilitar o entendimento do que é uma depressão, uma ansiedade, né? Para que as pessoas não banalizem. Né? Eu acho que cada vez mais, isso, infelizmente, mesmo com acesso à informação, mesmo com acesso à internet, mesmo com, né, se falando cada vez mais, mas as pessoas ainda entram na neura de achar que uma depressão é uma frescura, uma ansiedade é um estado de frescura, né? E aí tem as frases cada vez piores, isso resolve no trabalho, isso resolve no travesseiro, enfim, as coisas que as pessoas dizem por aí, né? Então, eu acho que o grande desafio nosso hoje é a pessoa entender o poder que uma depressão pode causar na vida dela, o poder que uma ansiedade pode causar na vida dela, né? Eu conheço pessoas depressivas, eu já tive crise de ansiedade, o próprio Glauber da rádio fala, ele tem síndrome do pânico, sabe o quanto isso perturba há anos, né? Ele gosta de falar de forma rasgada sobre esse tema aqui. E a gente poderia começar a dar esse norte, né, para as pessoas nos ouvirem e começarem a levar a sério, né, o poder disso. Porque quando a gente fala de suicídio, né, a própria cartilha do Setembro Amarelo fala que um dos mitos é achar que a pessoa está sozinha nesse processo. Porque ela não está sozinha, ela está carregando algo da ela e mais alguma coisa, que pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade, pode ser a dor emocional da pessoa, que faz muito sentido para a pessoa que quis tirar a própria dor. A pessoa não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor, né? Então, a gente pode começar por esse norte. O que você acha? E uma coisa bacana que você trouxe, né, pra gente na sua fala aí, e que eu acho que é bacana a gente colocar, é isso, né? A vida da gente, ela não é isolada. É um tripé e eles estão interligados, corpo, mente e espírito, né? Então traz pra gente, você como um médico trazendo isso pra gente é muito engrandecedor, né? Você não isola a conversa ali só no corpo, você consegue fazer esse diálogo entre essas outras partes, que eu acho que é o que falta na sociedade, as pessoas entenderem que quando você tem um problema físico, isso te afeta emocionalmente, isso pode, né, degringolar para caminhos que as pessoas precisam estar mais atentas, né? Perfeito. Essa é a resposta precisa ser elaborada com todo o cuidado, como a pergunta foi, né? Então a gente precisa de compreender a amplitude de todas essas colocações, inclusive para a gente diferenciar o que é um estado de transtorno, né, um estado que chegou ao ponto de ser doença, de causar realmente um risco e se virar um diagnóstico, daqueles estados que são estados naturais, né, que são reações naturais. Inclusive, essa é uma das grandes questões da atualidade, que precisa de ser colocada aí em paralelo a essa discussão, que é a tendência a gente também a medicalizar a vida demais, né? A gente, de repente, não respeitar determinadas emoções, sentimentos, né, que acontecem naturalmente na nossa vida, e enxergar que qualquer manifestação que venha acontecendo para o lado da tristeza, para o lado do medo, para o lado da angústia, ela deve ser taxada como alguma coisa que já precisa de remédio, que já precisa de tratamento aprofundado. Então, esse é um primeiro cuidado que a gente tem que ter. Então, a depressão e a ansiedade não são bobagens, né, como você perguntou aí.
Tende até a acontecer muito isso, né? As pessoas te procuram e é muito comum, a gente acaba vendo que por isso também que a minha linha de atendimento caminhou para esse lado, as pessoas te procuram por causa, vamos dizer, por uma dor de cabeça, que é uma procura muito comum na neurologia, né? É muito raro você não ter alguma vinculação emocional, né? Eu costumo dizer até para os nossos residentes aqui, inclusive, que se a gente não levar em consideração a dimensão emocional, nenhuma doença tem tratamento completo, né? Eu estou falando nenhuma mesmo, né? Nem só as neurológicas, nenhuma doença de forma geral, né? Então, você acaba por concluir que aquela busca, aquela queixa que a pessoa teve, ela direcionou para que a ansiedade, ou seja lá, um quadro depressivo também, está ali como pano de fundo daquela queixa, né? O motivo principal que levou àquele sintoma, ele foi determinado por um quadro emocional também, né? E aí a pessoa tende a falar, faz exames, avalia, pelo menos uma conversa inicial, fala assim, não, quer dizer então que não é nada, é só ansiedade. E tende a ser o contrário, né? A forma como eu gosto de abordar isso é o seguinte: se fosse, por exemplo, a minha área de especialidade médica, são os aneurismas cerebrais. Se fosse um aneurisma cerebral identificado ali sem sangrar, né, num roto, como a gente chama, quietinho ali, seria mais fácil. Porque o aneurisma cerebral depende de mim, né? Ou da equipe toda, cirúrgica, hospitalar e tal, interna, trata, tem seus riscos, mas tende a evoluir muito bem e resolve, a pessoa sair do hospital e está resolvido, né? A situação está calma, está tranquila e a vida segue aí sem a preocupação com aquele problema mais. Mas a ansiedade é muito mais difícil. A ansiedade volta o foco para o indivíduo. A ansiedade traz toda a responsabilidade, ou pelo menos uma boa parte dessa responsabilidade, para o indivíduo, porque ela vai precisar de mudar hábitos, mudar posturas, mudar a forma de enxergar a vida, se deixar errar, se deixar perceber fragilidades, pontos fracos, para a gente poder conseguir entrar num caminho lento de melhora, e não rápido, como promete a indústria, às vezes farmacêutica, não rápido, como eventualmente são os casos cirúrgicos, mas de forma lenta, de forma progressiva e calma. Então, sem a gente querer ampliar muito a resposta, mas essas perguntas em relação à depressão e ansiedade são realmente problemas, sim, né? A depressão está mais no âmbito da tristeza, a ansiedade um pouco mais no âmbito do medo, né? A gente pode depois trabalhar um pouquinho sobre isso, né? Mas o fato é que sempre, a qualquer momento, a gente precisa de considerar a possibilidade do emocional estar envolvido naqueles sintomas que a gente está apresentando. Excelente. E se permitir sentir, né? Todos os treinamentos que eu estou aí ministrando, que eu passo, ou todas as áreas, né, da parte terapêutica que eu estou ali ajudando o cliente, o paciente, eu sempre falo isso: se permita aprender a sentir. Né? A tristeza ela tem uma resposta, né? O medo ele tem uma resposta. Quanto mais você varre isso por debaixo do tapete, uma hora isso estoura, né? Uma hora isso volta, né? E aí fica maior. Para você conseguir sentir essa volta maior é muito pior. Então é muito interessante isso que você falou. E é legal a gente falar sobre isso, né, Léo? Porque a depressão realmente é um estado de culpa, né? De tristeza, né? A ansiedade é um estado de medo, de algo que é medo até às vezes, medo de sentir medo, né? Então, as pessoas diferenciar isso e entender também que existe a ansiedade do bem, né, Léo? Para a gente também, é aquilo que você falou, até o transtorno é quando começa a te prejudicar fisicamente, né? É quando ele começa a te desestabilizar fisicamente, quando vira fisiológico, né? E aí repetidas vezes também. Então é legal você falar um pouco sobre isso, né? Para as pessoas entenderem, né? Quando vira transtorno, quando ainda está no meu controle, posso pedir uma ajuda, né? Recém acontecimento. Então é legal as pessoas entenderem isso. Uhum. Então, esses são sentimentos naturais que a gente precisa de passar ao longo da vida, né? Inclusive para a gente ir trabalhando o nosso emocional, né? A gente precisa de treinar o emocional com vivências e com essas experiências e sentimentos que aparecem, né? É muito estranho uma pessoa fria ao ponto de não reagir com tristeza ou com medo, com até angústia em determinadas situações, né? Essa frieza excessiva ela também pode ser sinal de insanidade, né? Então é bom que a gente entenda bem a gente precisa de ter coerência nesse tipo de análise. A ansiedade normal, né? Você chamou do bem, é ótimo esse nome, é aquela ansiedade que nos põe preparados para agir, né? Quer dizer, ela traz a capacidade de ação e normalmente às vezes acima da nossa capacidade normal, né? A gente tem uma reação que chama reação de luta e fuga, né? Esse é o nome técnico dessa reação, que envolve o cérebro, áreas específicas do cérebro, a comunicação do cérebro com outras áreas do corpo,
que através da produção de substâncias, hormônios, ela deixa o corpo pronto para agir, né? Então, todo mundo sabe que às vezes um cachorro vai correr atrás de você, você às vezes corre mais do que você imaginou que poderia correr, né? Ou um filho, uma pessoa querida está em perigo, você às vezes junta forças que você acha que não teria para conseguir tirar aquela pessoa daquela situação. Isso é o corpo se preparando para agir, e isso pode ser chamado de uma reação de ansiedade, porque as vias que vão mediar esse tipo de reação são as mesmas que vão mediar aquela situação quando ela se torna transtorno. Que é quando? Quando esse estágio, como você falou, ele cronifica, né, ele se torna ali o pano de fundo, a base normal da pessoa, ela já trabalha ali sobre esse estado de estresse contínuo, e isso vai trazer consequências, especialmente quando ela se fixa e ela paralisa, né? Quando ela tira a capacidade de ação da pessoa, que é o inverso da situação da ansiedade que te coloca pronto para agir, né? Quer dizer, traz uma paralisia e começa a comprometer a pessoa. Em que sentido? Quando ela se arrepende pelo que fez, por estar ansiosa, quando ela deixa de fazer alguma coisa porque estava ansiosa, né? Então você começa a entrar naqueles critérios diagnósticos, né, que os manuais de medicina aí usam para poder enquadrar, que envolvem o próprio estado, no caso da depressão, por exemplo, da tristeza, envolve os transtornos alimentares, o comprometimento do sono, a capacidade de lidar com frustrações, né, a repetição desses pensamentos. Então, enquanto está uma ansiedade de por exemplo, uma pessoa, um ator que vai entrar em cena, que tem aquele friozinho na barriga, né? Chamar de expectativa Exato. para a pessoa saber diferenciar. Exatamente, né? A expectativa que tem que acontecer, né? Os grandes artistas, profissionais do ramo aí, por exemplo, das artes cênicas e tal, eles dizem que mesmo depois de 50 anos de experiência, ainda tem aquele friozinho na barriga que é bom, né? Ele precisa de ter aquela... Acaba que o público também é diferente, né? Então é sempre um Exato. público diferente. Claro, isso estimula, né? Que a pessoa sempre queira fazer melhor, que ela sempre queira... não fica no automático, né? Essas situações precisam de ter essa alegria, esse calor da vivência, da vida, que é assim mesmo, né? Então é mais ou menos essa situação que precisa de ser explorada para a gente entender a partir de qual momento eu preciso de ajuda. Doutor Leonardo, com relação à ansiedade também, o que a gente vê é às vezes até uma reação desmedida da circunstância, né? O ansioso, ele começa a ver uma dificuldade tão grande em algo que seria pequeno, né? Se a gente fosse normalmente analisar uma determinada situação, né? E essa questão da reação dele é desmedida diante dos fatos que ele está encarando. Isso tende a ser uma incapacidade de análise, né? Ele está vamos dizer, contaminado emocionalmente ao ponto de perder a sua capacidade crítica, né? Isso é mais ou menos o que você está querendo dizer, né? Quem sofre por antecipação tende a fazer isso, né? A pessoa que está por exemplo, ela vai fazer um determinado processo, seja lá o que for, eventualmente uma cirurgia, uma viagem, alguma coisa, e ela já tende, dentro do negativismo que ela está inserida, a enxergar só as coisas ruins que podem acontecer com aquela coisa. Só o fato de enxergar coisa ruim não precisa nem de aumentar tanto, já é um problema, né? Ela já está tendendo a contaminar a forma como a coisa vai evoluir. Como tudo tem risco, né? Não existe situação sem risco, né? Nós vamos fazer uma viagem de carro, você pode achar um monte de risco. Você vai fazer um tratamento dentário, você pode achar um monte de risco, né? Tudo envolve risco, né? Hoje é difícil ter uma situação que é isenta de risco. O problema é focar no risco. O problema é você achar que o risco é aquilo que realmente já é quase uma certeza de uma evolução para risco. Aí a pessoa não consegue viver, né? Então tende a existir essa capacidade crítica, a capacidade de julgamento, de análise, né? A pessoa já se culpa por antecipação, né? Já se projeta aí como tendo certeza que aquilo não vai dar certo, né? Como enxergando... E isso é treino, né? Uma forma que a gente costuma falar, eu costumo chamar de academia da alma, né? Um exemplo bom da gente sempre lembrar é que uma pessoa que vai fazer uma academia, por exemplo, ela vai começar no primeiro dia, vai fazer um supino, por exemplo, ela coloca 150 quilos no primeiro dia, ela vai acabar com ela, né? Não tem chance dela conseguir no primeiro dia fazer isso. Mas se ela for treinando, né? Ficar 1 ano, às vezes 2 anos ali com assistência profissional e tal, pode ser que se ela tiver capacidade muscular para isso, pode ser que ela chegue nesse resultado depois de um determinado tempo. Vale a mesma coisa para situações emocionais, né? Nessas projeções que você está falando aí. Vamos dizer que a pessoa queira, por exemplo, na hora que ela está no meio de uma crise de ansiedade, ela quer falar, agora eu vou treinar meditação aqui agora.
Nunca treinei, né? E na hora que eu estou no meio da crise, eu vou treinar essa meditação. O mais provável é que a meditação vá piorar ela, porque ela vai ficar angustiada e sofrendo por não ter conseguido aquilo que ela não está treinada a fazer, né? Agora, se ela praticar ali exercícios que envolvem a respiração, que envolvem eventualmente até o pensamento positivo, nos momentos que ela estiver mais tranquila, pode ser que quando chegar nessas horas, igual você falou, numa dúvida, que ela vai de repente ficar planejando e aumentar muito, então ela consegue parar e ter um juízo crítico que faça ela analisar a realidade sem supervalorizar tantos riscos. E aí, às vezes, conseguir resultados melhores. Porque o processo de ansiedade, quando ele já se torna um transtorno, ele tem uma química interna desequilibrada, né? A pessoa está com excesso de cortisol, com excesso de adrenalina, com dificuldade de ter dopamina, serotonina. Então ela acaba ficando extremamente contaminada, isso acaba prejudicando o raciocínio dela, e às vezes as pessoas, né, Léo, elas querem, acham que esse processo está no controle dela. Né? E talvez esse é o processo, e talvez muitas pessoas estão nos ouvindo, né, já nesse nível de transtorno de ansiedade, achando que ela está piorando a situação, achando que ela está no controle. E talvez aí é a hora de procurar ajuda, aí é a hora de medicar, diferente do processo lá atrás que você explicou, né? Então tem todo um pilar aí de tratamento, né, Léo? Talvez um psiquiatra, ou de repente uma terapia breve, mudanças de hábitos, né? Remédio, né? Isso. E às vezes as pessoas não acham que precisam, chegou a esse ponto. Primeiro porque falar que eu sou uma pessoa com transtorno de ansiedade parece que é algo ruim, né? No sentido de, doença de gente fresca. E tem que ser falado isso, né? E na verdade não é, né? Eu já tive crises e crises de ansiedade, é algo que te tira o controle total sobre você. Chega a ser algo muito ruim mesmo de vivenciar. E isso tudo que você está colocando é super importante as pessoas entenderem, para elas perceberem o seguinte: poxa, eu estou sentindo tudo isso, eu estou achando que eu estou tentando ter controle de algo que eu já não tenho mais, né? Porque aquilo que interna não permite, né, Léo? Exato. Na verdade, quem gosta muito de falar sobre isso é o Luiz Felipe Pondé. Ele coloca que a ansiedade ela está muito vinculada com o controle. Acabou de lançar um livro falando sobre isso. Exatamente. Quando a gente pensa nisso, a gente consegue entender muitas vezes reações como essa que você está colocando. E as redes sociais têm muito a ver com isso, inclusive. Controle em que sentido? Quando você tem uma tendência, né, às vezes uma vivência que favoreceu isso, até sua história de vida, as suas relações com seus pais, enfim, com seus pares e tal, que te façam ter muito controle sobre tudo. A gente tem muito isso, né? Isso é muito frequente, infelizmente, às vezes até mais do que a gente imagina. Pessoas que, às vezes, não foram impostas a limites ao longo da vida e que, por isso, puderam controlar a vida com muita força, com muita intensidade. Isso também tem sido cada vez mais frequente. E, de forma geral, pessoas que têm uma tendência a ter o controle de tudo. Quando a coisa sai do controle, a ansiedade aparece. Então, a ansiedade está diretamente associada ao controle, e nas redes sociais acontece isso. Hoje a política de cancelamento, por exemplo, né, ela é totalmente alguma coisa que foge do controle da pessoa que publicou determinada coisa, por exemplo, na sua página, né, ou na sua rede, né, no seu perfil. Então a gente tem ali uma vinculação com a perda do controle e a geração de uma reação de uma pessoa que não está acostumada a perder o controle, uma reação de grande ansiedade, que envolve todos esses mediadores químicos que você falou, inclusive até o próprio córtex cerebral, né, que é onde são acumuladas as nossas memórias, as nossas vivências. Então isso vem de uma intensidade muito forte, né? Então compreender que a gente não tem como ter controle de tudo, né, é absolutamente indispensável para que a gente, eventualmente, no momento que tenha alguma coisa que saiu do seu controle, a reação de ansiedade é natural. Ela tem que acontecer, né? O medo, a angústia, como a gente até já falou aqui. Mas a partir do momento que isso foi percebido como alguma coisa que fugiu do meu controle, mas não trouxe risco, né? mas me fez conseguir, inclusive, aprender como é que eu posso fazer da próxima vez para ter melhores resultados, melhores reações, a gente tende aí a evitar esses estímulos, essas reações que nos paralisam. Excelente, né? Excelente. Ô, Léo, a gente falando da depressão, a depressão, hoje o Brasil acho que é o país número 1 em depressão e segundo em transtorno de ansiedade. Eu falo sempre que o depressivo, a lente dele é diferente da nossa mente. Porque às vezes nós
nós julgamos muito os depressivos, né, no sentido, pô, como é que o cara não consegue, a vida dele é maravilhosa e tal, e isso não ajuda. Você ficar falando pro depressivo ali que a vida é maravilhosa não ajuda. Né? A forma de você ajudar o depressivo é falar, ó, tô do seu lado, o que você precisar, tamo junto. Parece óbvio, mas é o que mais ajuda o depressivo. Mas a depressão em si é sempre um sentimento de falta, né? Sempre um sentimento de culpa, de rancor, de tristeza, às vezes por erros do passado que vão. Às vezes o erro é muito pequeno, pegando aquele ponto que a Fernanda falou da ansiedade, acontece com o depressivo também. Né? Aquele erro do passado que era pequeno lá, só que de tanto focar no erro, que foi gigantesco dentro de mim. Né? Uma falha, sei lá, alguma coisa que me gerou esse sentimento de culpa, de tristeza, que vai tomando conta. E o depressivo ele perde totalmente o controle sobre a realidade, né? Totalmente. E aí a dor é gigante demais, né? E aí a tendência a tirar a vida é muito grande. Né? O custo que a cartilha aponta, que é a depressão, né? O transtorno depressivo é uma das maiores causas de suicídio hoje em dia. E as pessoas precisam cada vez mais entender a importância, né, Léo? De olhar para dentro, de autoconhecimento, de se cuidar, de se já estar com um sentimento mínimo de culpa, já é buscar ali uma melhora pessoal, melhora de evolução pessoal. A depressão, ela passa muito disso, porque é um tratamento multidisciplinar, né? Porque não é só o remédio, né? Mudança de comportamento também, né? Fala um pouquinho aí no geral da depressão. Aí nós estamos saindo do bloco dos transtornos de ansiedade, né? Entrando naqueles que são chamados os transtornos do humor, né? Para a gente poder generalizar um pouco do que é isso, né? E conseguir começar a compreender que a depressão é uma das possibilidades dentro desses transtornos do humor, né? E a mais prevalente, a mais comum, que está associada com um índice muito aumentado do suicídio, como é, por exemplo, o transtorno bipolar, né? O transtorno afetivo bipolar, que passa por uma fase depressiva, né? Então, realmente ela está dentro desse âmbito do humor, que é diferente da ansiedade, e que já passou por estudos e continua passando, né, muito antigos, aí na área da psicanálise, né, na área dos estudos até de sociologia, de uma série de coisas, para diferenciar, da mesma forma que a ansiedade, aqueles estados naturais de tristeza, dos estados que passam a se tornar transtornos e que da mesma forma também que a ansiedade, paralisam, né, se fixam e tendem a estar diferente do que é a ansiedade, fixado no passado, como você acabou de falar aí. Né? Então, para a gente poder compreender até em que ponto que está isso tudo aí. Eu gosto muito de uma metáfora que a gente pode usar em relação a essa questão de estar ancorado no passado. Né? O passado que aconteceu, ele tende a estar cheio de experiências muito boas e de experiências muito ruins. Né? Essa é a vida de todo mundo, tende a ser sempre assim. A vida até eu acho que ela é um conjunto de dificuldades entremeadas por momentos de felicidade. Né? É uma forma muito boa da gente analisar, definir vida de forma geral. Né? Então, se a gente está frágil demais, a gente não consegue aproveitar nem os de felicidade, às vezes nem enxergar esses momentos de felicidade quando eles aparecem. Então, esse estágio da âncora, né? A âncora nos navios, né? Nas embarcações, ela serve para nada mais do que segurar embaixo. Né? Ela prende embaixo. É necessário, né? Acontece naquele momento, se não for, você vai deixar levando sem rumo. Mas se você teve experiências muito boas no passado e se frustrou no momento, né? No presente, a gente tem a tendência de ficar lamentando pelo passado. Né? O passado que era bom, né? Hoje eu não vou conseguir ser igual era antes e tal. Se o momento foi muito, muito ruim no passado, você vai ficar sofrendo por aquele momento, às vezes no presente também. Né? Então eu gosto de substituir essa figura da âncora pela figura da raiz. Porque a raiz, além de sustentar, ela nutre. Né? Então a gente precisa de pegar essas experiências que a gente passou por elas no passado, relembrar sempre o que a gente aprendeu com elas, né? Não ficar tentando lutar de forma sempre frustrante, esquecer, porque a gente não vai esquecer, e tentar converter isso em bons pensamentos, em resiliência, em crescimento com as dificuldades, e aí sim a gente ir vendo, às vezes se deixar até rir de si mesmo, né? Como é que eu fiz aquela bobagem, né? E tudo mais, e a gente conseguir ir evoluindo nisso, trazendo essas boas experiências pela raiz, a nutrição para os momentos atuais. Ô, Léo, você colocando isso, eu lembrei de um
professor meu, eu fiz história, e o meu professor falava que, na verdade, o que a gente tem são memórias, né, de tudo que a gente já viveu, até dos fatos históricos, a gente tem memórias. E as memórias, elas são construídas, né? Não quer dizer que o fato aconteceu. As memórias foram construídas através do que eu penso sobre algo e juntando, é uma junção do que eu penso com o que foi vivido. Então não é nada real, né? É uma construção que a gente faz. E às vezes essa construção, ela pode ter sido deturpada aí pelo pensamento da pessoa. É igual quando a gente vai lembrar, principalmente a gente, Cristiano, que já perdeu pai e mãe, quando a gente pensa nos pais da gente, quando eles já são ausentes, a gente guarda sempre os bons momentos. Mas a gente já teve vários momentos, de pega pra capar. Inclusive eu comentava aqui antes, minha mãe era uma pessoa que era muito rígida. Mas assim, é sempre as boas memórias que ficam no coração da gente, Então, memória é uma construção. O que você tem do passado, você construiu com a sua lente, E isso, para quem é depressivo, é também um grande problema, Porque como ele construiu a memória do passado? Às vezes ele está preso em algo que foi ele que construiu, que não foi o que realmente aconteceu. Essa sua manifestação reflete a sua saúde emocional, sua especificamente, porque você falou que apesar de já ter perdido os pais, você lembra das boas memórias, Isso definitivamente não é a mesma coisa para um melancólico, para um depressivo, Que ele vai tender a focar no contrário, O melancólico, por definição psicanalítica, até que passa pelo que é o real mesmo, Real é uma base de estudo das mais proeminentes do Lacan, que é um dos grandes psicanalistas também, que fez história nessa linha aí. Porque é como se você tivesse aquela figura fácil de se entender. Quando a pessoa teve um problema no relacionamento, por exemplo, a tendência natural é falar assim, não, mas ele é ele é um canalha, ou ela ela não presta e tal. O melancólico é o contrário, quando ela tem uma frustração, ela fala, eu aqui não presto, eu aqui fiz o errado, e com isso a coisa degenerou para um determinado lado, E aí, dentro dessa linha das memórias, o que se entende dentro de uma das definições do subconsciente ou do inconsciente, é que ele é o conjunto das nossas vivências e todas as combinações possíveis. Então, a gente não consegue guardar, assim, com riqueza de detalhes, tudo que a gente passou ao longo da nossa vida. Porque muitas vezes, nessa linha histórica, que foi exatamente o que você estudou, que é a história da nossa própria vida, autobiográfica, a gente pode, de repente, ter vivido alguma coisa numa determinada forma, mas a gente ressignificou aquilo com outros caminhos, Você não consegue pensar que aos 7 anos você teve uma vivência absolutamente daquela forma. Começam a se misturar outras experiências, e isso é muito fácil de se enxergar essa figura com sonhos, Os sonhos são isso, De repente você está num lugar, está no outro imediatamente logo depois, mudou de idade, já tem outra pessoa do seu lado, você já falou com outra voz. Então, essa figura do subconsciente como fonte como o combustível para alimentar esse tipo de reação que você estava descrevendo, mostra por que a gente tende a selecionar memórias para um lado ou para o outro. E as pessoas que já têm esse comportamento de negativismo, que a gente tentou descrever aqui, de sempre voltar para si o problema, isso tem uma questão narcísica nisso, que é o nome técnico para isso, a gente precisa de identificar isso como um problema, como alguma coisa que pode ser melhorada, pode ser ajudada, e para esses grupos que lidam com pessoas que agem assim, que às vezes elas mesmas não têm a capacidade de perceberem-se assim, e já que a gente é recordista mundial, as pessoas que lidam com esse grupo é muito grande, muito maior do que a gente imagina, é a hora de chamar para poder perguntar, está tudo bem? Sem os julgamentos, sem jogar egoístamente, de forma egoísta, as suas experiências para a pessoa, mas tentar de alguma forma amenizar aquele sofrimento. Excelente. Léo, a gente falou da ansiedade, falou da depressão, mas existem outros transtornos que estão cada vez mais fortes, que é o borderline, o workaholic, a bipolaridade, São 3 transtornos aí que cada vez mais tem aparecendo, as pessoas têm cada vez mais, principalmente borderline. E queria que você falasse um pouco assim, dos 3, para as pessoas conhecerem também, para não ficar achando que tudo é ansiedade ou depressão também. E esses aí estão cada vez mais acontecendo na vida das pessoas.
é outro grupo, né? Não deixa de sair desses dois transtornos do humor, sai do transtorno da ansiedade e entra para os transtornos da personalidade, né? E é interessante a gente analisar isso porque você falou do bipolar, né? O bipolar pode ser um transtorno que não seja da personalidade, né? Existe o transtorno bipolar que está dentro do âmbito dos transtornos do humor, em que a pessoa cicla, né? Oscila entre um quadro depressivo mais para baixo, né? Com o outro quadro que é o quadro maníaco, né? Por isso esse outro sinônimo, né? Esse outro nome de psicose maníaco-depressiva, né? Do transtorno maníaco-depressivo, que são pessoas que tendem a ter estágios de muita euforia, de muita agitação, ciclando, né? Oscilando, variando com quadros mais depressivos, mais para baixo. Então esse seria o primeiro desses aí que você colocou. Os transtornos de personalidade, eles têm uma certa diferença em relação aos transtornos que são do humor, os transtornos de ansiedade, porque eles envolvem realmente aquilo que a pessoa né, como de uma forma mais construída, mais estruturada mesmo ali, e tendem a estar associadas com experiências muito precoces na vida da pessoa que se sedimentaram como características de personalidade. Né? Seria mais ou menos isso que a gente colocaria. Em relação com fatos, né? Não tem relação direta com os fatos, né? Tem relação direta com a personalidade. Exato. Construída mesmo. Com a vivência da pessoa, né? A formação psíquica, né? Desde o início, que envolve questões sociais, culturais, enfim, é toda uma construção que depois se fixa como uma característica difícil de lidar. Né? Então é bom que a gente já entenda a partir daí, os transtornos de personalidade tendem a ter uma abordagem, uma resposta ao tratamento mais complexa do que os transtornos do humor, os transtornos de ansiedade, exatamente por já ser uma característica muito, muito enraizada, muito ancorada, mais do que enraizada, na pessoa que se manifesta daquela forma. É mais um processo de gestão, né, Léo? Do que um processo de cura, né? Um processo de gestão dessa personalidade. Exatamente. É como se fosse ela se tornar mais capaz de se inserir socialmente de forma possível, né? do que de querer falar em cura. Né? Realmente é difícil de falar em qualquer um desses transtornos, falar cura não é uma coisa que seria um primeiro objetivo. Né? Então todas elas são características que precisam da abordagem multidisciplinar, precisam de uma certa forma do autoconhecimento, né? que tem um pouco do insight, que é o outro nome técnico para isso, que é a pessoa se perceber dessa forma. Mas em alguns desses transtornos isso é muito difícil. A gente tem vários outros, são vários transtornos da personalidade. A gente tem aí alguns que, inclusive, mudam a relação dela com o meio, como, por exemplo, o transtorno antissocial, de personalidade antissocial. Né? E você falou desses três aí, o transtorno de borderline tem sido muito falado também, ele está associado com risco de suicídio também, automutilação. Existe uma sensação muito grande de solidão, né, da pessoa se sentir isolada, dela se sentir como se ela tivesse sido afastada de um convívio, ela se sente... Rejeição, você lembrou a palavra que eu estava querendo lembrar aqui. A sensação de rejeição é muito forte nessas pessoas, e qualquer pequeno estímulo tende a ser interpretado de forma muito maior do que normalmente é. Né? Então, são pessoas que passam por grandes dificuldades, que precisam de apoio contínuo de familiares, né, para que esse sentimento de rejeição, inclusive, seja diferenciado de alguma coisa que é ilusória, que é às vezes meio delirante até, que ela acha que está rejeitada, mas não está, diferenciar daqueles estágios de rejeição real. Né? A gente tem hoje o índice de suicídio, por exemplo, e dos transtornos emocionais está muito mais associado com pessoas que foram rejeitadas mesmo, né? que foram largadas das famílias originais, que nunca tiveram determinada presença dos pais, que os pais sempre se mantiveram muito ausentes ao longo da vida dela. Então isso, quando acontece, especialmente em estágios muito precoces da vida, isso se configura posteriormente num transtorno de personalidade. O workaholic, você falou workaholic, né, que é o que ficou faltando, eu não sei se eu consideraria ele um transtorno da personalidade, sabe? Eu acho que isso seria mais uma construção meio contemporânea, assim. Não podemos deixar de falar capitalista sem nenhum tipo de ideologização ou partidarização, mas é porque o comportamento workaholic, né, por definição, por tradução literal, que é o viciado em trabalho, né, o workaholic se traduziria como um viciado em trabalho, ele tem total relação
com a exigência da velocidade contemporânea, né? A exigência do modo de vida, né? Que tem tudo um contínuo, né? Uma coisa só. Se você pega uma rede social e começa a rolar o feed para baixo, e você fica infinitamente, literalmente infinitamente para baixo, vendo ali pessoas que se demonstram bem-sucedidas, com as melhores roupas, as comidas mais caras, né? Com as melhores viagens, as melhores cirurgias plásticas, as melhores tudo, já é alguma coisa que já te estimula a querer ser igual. Então, eu só vou conseguir ser isso se eu for, né, super produtivo. Aí ela entra num determinado tipo de trabalho que tem sempre o envolvimento com concorrência, né, com exigência de meta, de melhores resultados, muita gente trabalhando naquela mesma área. Então ela vai usar esse mesmo pano de fundo, esse mesmo artifício, para poder também ser sempre muito rápida. E ela vai acabar tendo que ser um workaholic, tendo que ser viciado em trabalho, senão ela vai ficar para trás diante de toda essa concorrência. E isso é puxado pelo fato da pessoa ser altamente competitiva, porque tem pessoas que não entram nessa vibe, né, assim, de competição. E outras que não, que dá tudo para não sair de uma, né? Com certeza absoluta. Quanto mais competitiva ela vai, mais ter tendência a fazer isso. Mas para não ser competitivo, você tem que se decidir por um estilo de vida completamente diferente, né? Você pode ter essa decisão por me manter num nível. É uma coisa que até a minha irmã, especialmente, gosta muito de falar, a Laura, um beijo para eles todos aí da família, inclusive, que é uma mudança de padrão de consumo, de padrão de plantio, de produção, de padrão de o que a gente julga como ideal, de luxo, né, de padrão de sucesso, né, de padrão de... Eu diria que é uma mudança de dimensão de pensamento, sabe? Chegar a esse ponto assim mesmo. Porque se você for querer ser aquilo tudo que te prometem, muitas vezes de forma falsa, em feeds que só mostram o lado bom de pessoas que muitas vezes estão com grande sofrimento por trás daquilo tudo que elas estão mostrando, né? A sua tendência vai ser usar uma competitividade que você está dizendo, mas em busca de uma realidade impossível. Né? Como se eu fosse assim, não, eu tenho que ser igual aquele influenciador digital que está sempre se mostrando muito bem ali, né? Está sempre se mostrando bem sucedido ali, e eu vou nessa competitividade toda, vou querer me dar bem para poder ser igual a ele. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, sabe? Esse estímulo contínuo pela competitividade, estímulo contínuo pelas metas, pelos bons resultados, tem sido um dos grandes fatores de adoecimento mental hoje. E perpassa por aquilo que você nos disse, né? Que a vida ela é cheia de altos e baixos, né? A gente passa ali por lutas e tem os momentos de felicidade. Exato. Né? Se a pessoa não entende isso... Isso é legal, porque a gente pode fazer um link com o próprio Setembro Amarelo, né? Qualquer situação de exagero tem que ser controlada. Então como é que fica aí? A pessoa está ali, uma pessoa humilde, que não tem condição financeira favorável, e que cada vez está mais frequente, especialmente no Brasil, e ela está ali todo dia vendo as pessoas se dando bem. Ela não tem condição, mas ela quer ter o iPhone, vamos dizer, o modelo mais novo de tudo que aparece ali, né? Se sair o telefone número 10, ela quer ter o 11 assim que o 11 sair, né? Aí ela vai e fica ali, às vezes ela não consegue, aquilo ali vira um gatilho. E aí ela está seguindo, às vezes ela fica tendo acesso a influenciadores digitais que ficam o ano inteiro, 11 meses do ano, mostrando ali suas melhores roupas, suas melhores comidas, suas melhores viagens, o consumo cada vez mais exagerado e tal. E aí, quando chega setembro, essa mesma pessoa coloca uma roupa amarela, super sensual normalmente, e fala para essas pessoas que estão deprimidas todos os dias da vida, né, muitas vezes, e fala assim, não, você tem que pensar que a vida não é difícil assim não, né, você é capaz, não sei o quê. Aquelas pessoas, esses influenciadores, já tendem a não ser muito bem vistos pelos depressivos. Né, porque eles estão demonstrando uma realidade que para a pessoa é impossível e isso traz para ela mais angústia. Então, se o Setembro Amarelo não for usado, você falou que não é só setembro, né? Acho que é isso que é a grande questão que a gente tem que pensar. A pessoa pode ser o estímulo que faltava para a pessoa se decidir por suicidar, inclusive. Né? Então, a gente precisa de ter essa consciência de que o comportamento, o pensamento depressivo, ele é muito complexo. A pessoa, às vezes, ela pode até ter boas intenções. Normalmente, até o influenciador que faz uma postagem para o Setembro Amarelo
tende a não estar muito focado na pessoa com a doença, ela tende a querer ter mais seguidores, né? Na verdade, muitas vezes, infelizmente, é isso que acontece, né? Então, é bom que a gente compreenda a necessidade de falar sobre isso sempre, a necessidade de saber falar sobre isso, né? E muito mais do que falar, saber ouvir. Excelente. Esse programa surge um pouco disso, né? Eu e o Fernando estava falando isso no programa retrasado. São importantes para as pessoas conseguirem essa força, ou pelo menos ter uma direção para onde ela pode buscar ali uma ajuda, buscar uma mudança, uma transformação, né? Isso é super importante. A gente vai fazer intervalo, né? Não, vamos fazer o programa. Vamos direto. Léo, para a gente encerrar aí, que eu acho que está sendo muito bom esse programa, qual é o como? Né? O como, assim, você recomenda para as pessoas, ou que a gente trouxe aqui pelo menos 6 transtornos, né? Talvez as pessoas não tinham noção da importância, né, do cuidado com as emoções, do cuidado com a nossa parte mental, né, com a nossa saúde mental. E talvez elas vão começando a se descobrir ali em algum fato, né? Poxa, eu estou encaixado nisso, eu não estou, conheço quem está nisso, conheço quem está ali, quem está aqui. E qual é o como, né? Como buscar ajuda, como ser ajudado. E eu acho que isso também cai muito nessa questão da vida. Em algum momento a gente passa por isso. Ou a gente vivencia, ou a gente vai ver alguém vivenciando momentos assim, né? Então, qual que é o como para essas duas pessoas, né? Para quem vive e para quem vai ver viver. Inclusive a cartilha do Setembro Amarelo, eu não sei exatamente os números para mim, mas eu acho que é isso, a cada 10 pessoas, 6 já tiveram sintomas depressivos. É algo assim. Então, de cada 10 pessoas, 6 já passaram por um fato depressivo na vida. Para as pessoas entenderem que o volume é grande. A estatística da OMS, que é uma estatística que eu acho que ela deve estar não só antiga como subnotificada, né, porque tem uma tendência muito grande a analisar esses dados também com base em quê? Né? Acho que está em 2013. A pesquisa é uma pesquisa difícil, né, por vários motivos. Primeiro que tem pessoas que não sabem que são ansiosas, tem pessoas que não sabem que são depressivas, tem pessoas que não buscam ajuda, mesmo sendo, né? É que mais ou menos em torno de 25% das mulheres terão um episódio depressivo ao longo da vida. 1/4. Episódio depressivo é tristeza, claro que não, né? Estou falando episódio depressivo como transtorno. Em torno de 10 a 12% dos homens terão um transtorno depressivo ao longo da vida. Esse número vai chegar em dados muito mais alarmantes quando a gente analisa o suicídio, né? A depressão é só um dos fatores de risco. Eu destacaria 3 principais aqui, que é a depressão, o transtorno bipolar, né, que a gente falou sobre ele também, e o abuso de substâncias, né, e uma outra também, os quadros psicóticos, como a esquizofrenia, são os principais fatores de risco. Nesse aspecto, a tentativa prévia de suicídio é alguma outra coisa que precisa ser levada em consideração. Pelo menos metade daqueles que se suicidaram, se conseguiram se suicidar, já tinham tentado antes. Então, essa história de que se já tentou uma vez, não vai tentar de novo, né? Quem quer mesmo consegue. Não tem nada disso, papo furado, quem fala não faz. Então, então são esses dados que a gente tem que levar em consideração. Isso chega no suicídio ao ponto de hoje, os dados mais atuais da OMS, a gente teria em torno de 1 milhão de casos de suicídio por ano no mundo. 1 milhão de casos de suicídio por ano no mundo. Isso é mais do que câncer, do que HIV, do que guerras, do que homicídios, e às vezes todos esses somados, né, para a gente poder ver o tanto que a gente precisa de falar sobre isso. Significa que a cada 40 segundos alguém se suicida no mundo. 40 segundos, né? Para a gente poder imaginar nesse programa quantas vezes isso já aconteceu. O Brasil é mais ou menos em torno de 10 mil pessoas por ano, né? Em torno de 30 por dia, é mais de 1 por hora no Brasil, né? Então realmente é alguma coisa que tem que ser levada em consideração. O que faz com que essa pergunta do como, elas têm que ser analisadas sempre com muito cuidado, daquela receita pronta, de deixa eu fazer rapidinho aqui o que eu preciso fazer para responder, né? E acabar sendo mais um estímulo para alguma coisa ruim acontecer. É muito complicado, né? O suicídio ele tem uma característica, segundo colocou um sociólogo francês do século XIX, muito forte, que começou a estudar sobre isso, que foi o Durkheim. Existe um fator social muito forte por trás, né? O suicídio é muito mais frequente em populações de baixa renda, em populações negras, em populações que passam por dificuldade.
Então, claro que existe um lastro aí social que direciona o maior risco para essas populações. Mas o como? Existem vários caminhos oficiais. Por exemplo, o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, ele tem o site, ele tem o Facebook, ele tem as possibilidades de chat, e é o número 188. Né? Esse é um número que qualquer pessoa pode ligar a qualquer momento, ele tem um acolhimento muito bem feito por pessoas comuns, né, que estão ali dispostas a ouvir. Só isso. Né? Às vezes são ligações de 3 horas, 4 horas, que mostram que a escuta, né, o falar, a palavra, ela pode ser muitas vezes muito mais eficaz do que a medicação. É bom que a gente entenda isso. Né? Isso reflete, quem está ouvindo, eles são pessoas comuns, né? Não são nem profissionais da área da saúde, obrigatoriamente. Então, falar mostra o tanto que as pessoas que estão angustiadas precisam de falar. Né? Uma característica do suicida é a impulsividade, né? Está entre as principais características da impulsividade. O que mostra que o ato suicida, por mais que muitas vezes ele tenda a ser planejado, ele é um ato impulsivo, ele é um ato de momento. Né? Então, se a pessoa está naquele impulso de tomar atitude e ela foi ouvida, ela pode bloquear aquela intenção naquele momento através de um ouvido capaz de ouvir. Então, se nós tivermos tempo ainda, deixa eu só tentar esclarecer um pouquinho o que a gente pode julgar como a forma de ouvir, porque ouvir tem que ter técnica, né? A gente tem que compreender que o ouvir não é simplesmente estar do lado ali, engolindo palavras ali da pessoa sem um determinado tipo de percepção em relação a isso. Essa é a primeira parte do como, e eu diria que é a mais importante. Se a gente fizer um exercício, todo mundo consegue fechar o olho aí e lembrar quando alguém vai contar alguma coisa dela para você. Né? Então a pessoa chega assim, não, porque, nossa, hoje eu acordei com uma dor de cabeça. A pessoa imediatamente já fala assim, dor de cabeça? Você não sabe o que é dor de cabeça, não. Eu tenho uma dor de cabeça que já tem não sei quantos anos, não sei o quê. Não, hoje eu acordei, estou meio triste, assim, meio para baixo. Não, você precisa ver. Eu, quando aconteceu tal coisa, eu fiquei muito mais triste do que você pode imaginar e tal. Então, se a gente começa a ver o reflexo de um comportamento egoísta, que puxa para nós a queixa do outro. E com isso você acaba estimulando a outra pessoa a não só a não pôr para fora aquele sentimento que traria um alívio para ela, como acabar ouvindo outro problema. Então ela fica mais angustiada ainda. Né? Então, esse momento do como é se deixar com esse ouvir amoroso, né? Que é uma forma como eles gostam de falar. Você está disposto a ouvir mesmo, está aberto para essa escuta e para se colocar à disposição para, no mínimo, dar para aquela pessoa a possibilidade de pôr para fora o que ela sente. E depois procurar uma ajuda. Né? Não ficar competindo o problema. Não competir o problema. É o que no processo de empatia a gente chama de escutativa. Né? Exato. Escutativa. É você escutar o que a pessoa está falando sem ficar julgando ou criticando. Exato. É porque você começa a jogar para ela suas experiências. Né? Porque como a gente tem muita gente passando por dificuldades emocionais, essa competição de problema, ela é o reflexo da sociedade. Né? A sociedade está cheia de problemas. Então, alguém fala um, o outro fala outro, fica como se você falou da competitividade. Isso. E até também a questão de tentar mostrar para o outro que aquele problema é pequeno. Não, Exato, vou te dar um problema maior aqui, que você vai ver que o seu é pequeno. Né? E sendo que o gramado do vizinho é sempre mais verde. Né? Então, tem essa história da gente parar para poder pensar. É difícil. E, ao mesmo tempo, a gente não deve ficar exigindo de quem não tem técnica que seja um super especialista em ouvir, né? Porque você vai acabar frustrando também quem não consegue ser assim. Então é um mínimo de empatia, essa palavra é ótima, né? Para a gente poder ter condição de perceber, peraí, essa pessoa não era assim, ela começou a ficar. Então vamos procurar ajuda, a gente tem toda uma rede que funciona muito bem. Eventualmente a gente pode ter situações de emergência psiquiátrica, né? A tentativa de suicídio, quando a pessoa já está ali, já bem elaborada, já bem decidida, eventualmente o SAMU pode ser acionado, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado, existem casos que é necessária internação, né? Existem tratamentos muito pesados que podem ser feitos aí com ótimos resultados muitas vezes, existe um consultório de psicologia, de psiquiatria, das áreas da neurologia que gostam de mexer com essa área também. Existe o CAPS, né? Existe uma rede de saúde toda preparada para isso. Os próprios CRAS, né, de Diamantina, Exato. Eles têm assistência nisso, né? Eles estão no seu bairro aí, procurar ajuda. Exato, mas a melhor ferramenta que nós temos para poder conseguir ajudar é o nosso ouvido. É a capacidade de parar para poder compreender, né? A gente ter ali
uma rede de relações que são saudáveis, que são boas, que consigam perceber diferenças, né, mudanças, nuances das pessoas e tentar realmente ver se a gente não consegue ser um estímulo para aquela pessoa procurar a ajuda que ela precisa procurar. E o observar também, né? Porque às vezes a gente está vendo que as pessoas estão tendo mudança de humor dentro da nossa própria casa e a gente releva aquilo, né? Isso é dele, ele é assim, né? Mas ninguém é assim, né? Ninguém é assim. Uma mudança, uma pessoa mais triste, mais, né, reprimida, mais angustiada o tempo inteiro, é hora de saber querer ajudar da melhor maneira possível. Isso aí. Bom, meninos, 10h04, chegando ao final da nossa conversa de hoje, né, o nosso Trocando Ideias. Doutor Leonardo, mais uma vez, muito obrigada, né? O senhor é realmente essa ligação entre mente, corpo e espírito, né? E consegue trazer isso na sua fala. Muito produtivo para um Setembro Amarelo, em que a gente tenta fazer isso, né? A gente tentou fazer isso, né, Cristiana? Linkar as coisas e ver que nada é isolado na vida, né? Eu acho que a gente acertou muito esse mês aí, né? Trouxemos aí a melhor informação que poderia ser traga e falar que a gente está feliz, né? Entender os ouvintes da rádio e agradecer muito, né? Por estar junto com a gente. E você, Léo, você já é sócio de carteirinha do programa, já te garanto que você vai vir outras vezes, é um grande parceiro, um grande profissional, um cara que eu respeito muito porque dentro das minhas crenças eu acho que existem coisas que vai além da ciência, sabe? E você representa isso muito bem. Faz muito sentido você sempre estar aqui conosco. Muito obrigado aí pelo seu aceite de sempre e que Deus ilumine sua vida sempre, da sua família, sua missão, que é a árvore. Eu que sempre agradeço, é um grande prazer. Vocês realmente sabem que vocês podem contar com a gente aí. É um momento muito necessário desse tipo de fala, desse tipo, né, de troca de experiências, de troca de ideias. Né? Acho que ficou claro que trocando ideias hoje é a forma da gente conseguir prevenir mais uma vez essa situação que está sendo falada no Setembro Amarelo aí, do suicídio. E a gente está, o recado final talvez fosse esse que você começou, né? Quer dizer, não termina, hoje é a última sexta-feira de setembro de 2021, mas nós temos 11 outros meses longos, e é legal ter esse simbolismo que o setembro abre a primavera, né? Nós estamos começando a primavera agora, com suas cores, com seus cheiros, a gente conseguir ter essa capacidade de apreciar o belo, a gente conseguir trazer a natureza para junto da gente, como forma de conseguir contemplar e usar ela como recurso terapêutico, no sentido de, em momentos de dificuldade, ela é um grande remédio, né? E tentando modificar a nossa vida nesse sentido, dentro do possível, de um positivismo que seja equilibrado, natural, e a gente possa superar as dificuldades com a melhor qualidade de vida possível. Excelente, excelente. Pessoal, então, não sei se é possível, Fernando, vou te pegar de improviso aí, colocar a nossa música, não sei se a gente tem tempo para isso. Mas você manda. É só porque esse mês representou muito para todos nós, né? Eu queria dedicar esse programa para as famílias, né, que já teve familiares, perdeu familiares por questões de suicídio. Dizer que a vida, por mais que seja difícil, ela precisa continuar, né? A vida precisa seguir em frente. Dedicar esse programa para as pessoas que estão passando por momentos difíceis, de depressão, de ansiedade, entender que sempre existe uma saída. Dedicar esse programa para as pessoas que precisam saber ajudar outras pessoas, que também não é um caminho fácil, né? Essa ajuda causa um grande impacto na vida das pessoas que estão ali para ajudar. E saber que existe sempre um caminho. Existe sempre um caminho. Nenhum problema pode ser maior do que a nossa identidade, pode ser maior do que o nosso ser, porque nós somos maiores nesses fatores todos aí. Vocês estamos, né? Não desista agora, galera. Vamos lá.